Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos fazer um balanço sobre a janela de transferências do Flamengo. A janela fecha daqui a pouquinho, o Flamengo não vai anunciar mais nenhum reforço até lá, mas a gente vai trazer para vocês aqui tudo sobre as últimas tentativas pelo Wendel, De La Cruz, Claudinho e a situação do Lanzini. Será que o Flamengo tentou a contratação do Lanzini? Ele que acertou, é o novo reforço do River Plate. E a partir de agora, Raíza, com a janela fechada, o Flamengo ainda vai tentar contratar jogadores? Tem jogadores já na mira do rubro-negro? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo. O seu like é muito importante para a gente. Solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você apertar esse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal. A gente conta demais com a ajuda de vocês. E o Wendel mandou avisar, hein, que na próxima janela ele vem para o Flamengo. Será que acabou mesmo a novela Wendel ou não? Vamos, que eu sei que vocês querem saber sobre o mercado da bola. A minha primeira pergunta é: janela de transferências fecha daqui a pouquinho, o Flamengo não vai mais anunciar nenhum reforço, mas trouxe aí Alan, Luiz Araújo, 2 pedidos do técnico Jorge Sampaoli, e o goleiro Rossi, que foi contratado na outra janela, mas só chegou nesta janela. A minha pergunta é: o que vocês acharam desta janela de transferências do Flamengo? Deixa nos comentários aqui a sua opinião, que a sua opinião é muito importante para a gente, beleza? Vamos começar explicando a situação de cada um. Vamos começar pelo De La Cruz, o De La Cruz que jogou pela Copa Libertadores contra o Internacional, jogou muito bem. A informação que a gente teve foi que o Flamengo fez de tudo, tentou, aumentou a proposta, estava disposto a pagar valores próximos da multa do De La Cruz, tá? Mas o River Plate bateu o pé e decidiu não vender o De La Cruz para o Flamengo. Raíza, por que o Flamengo não foi lá e pagou a multa então, já que tinha um acordo com o jogador? Tinha um acordo com o jogador, o staff do jogador, inclusive, me disse que é o desejo, o De La Cruz gostou da proposta do Flamengo, era uma proposta para receber quase 3 vezes mais do que ele recebe hoje no River Plate, né? Mas a questão da multa, o Flamengo não pagou, não depositou, porque a multa ela precisa ser depositada num valor à vista. E por mais que o Flamengo hoje seja um clube que tem condições financeiras, fazer um investimento desse à vista não é fácil. Você tirar mais de 100 milhões de reais do seu caixa de uma vez só não é simples. E foi por isso que a situação com o Nicolás de la Cruz, do River Plate, não andou. De la Cruz tem aí o interesse do futebol do Catar, né? A janela no Oriente Médio continua aberta, a janela no futebol europeu continua aberta, e vamos ver o que vai acontecer com o futuro do De La Cruz. Mas uma pessoa do staff dele me reforçou que o Flamengo estava disposto a pagar quase o valor da multa, tá? Estava fazendo um esforço muito grande para tentar a contratação do De La Cruz. O Wendel, não houve acordo com o Zenit, né? O Flamengo já sabia na última terça-feira que seria muito difícil, mas não tinha jogado a toalha, ainda tinha uma esperança de que o Zenit voltasse atrás e topasse fazer negócio, mas o Zenit realmente não abriu mão de valores de forma de pagamento, né? Não houve acordo financeiro e nem forma de pagamento. O Flamengo chegou com uma proposta até, né, acenou com uma proposta até quase 17 milhões de euros, pagando 16 mais o mecanismo de solidariedade. Só que o Zenit bateu o pé, queria 18 milhões de euros mais o mecanismo de solidariedade pagos pelo Flamengo e 50% desse valor pagos na primeira parcela, que seria, né, em 15 a 20 dias no máximo. Ou seja, condições que o Flamengo não conseguiu chegar realmente. E
O Wendel queria muito vir para o Flamengo, ele fala isso abertamente para qualquer um. Ele fez um esforço também junto com o Zenit, mas o Zenit também questionou ele porque chegou, se apresentou depois, não se apresentou quando o Zenit pediu, enfim, o Zenit alega que isso também dificultou a negociação, né, dificultou eles serem mais flexíveis. Lembrando que o Flamengo começou a negociar pelo Wendel com o Zenit já no final da janela, na reta final da janela. O Flamengo, quando viu que não conseguiria negociar com o Zenit pelo Claudinho, o Flamengo mudou o foco e foi atrás do Wendel. Até porque a gente trouxe aqui no nosso canal que o Flamengo não queria inicialmente negociar com o Wendel, porque estava tentando o Claudinho e não queria que uma possível investida no Wendel atrapalhassem as tratativas, as tentativas pelo Claudinho. Então, quando o Flamengo viu que a coisa com o Claudinho não iria andar, o Flamengo se virou para o Wendel já na reta final da janela de transferências e, enfim, com pouco tempo não conseguiu chegar nesse acordo. Mas o Wendel fala que quer vir jogar no Flamengo e ele revelou aos amigos, ao próprio staff, que na próxima janela de transferências ele vem para o Flamengo. Ele mandou avisar. Ele falou, chegamos perto dessa vez, na próxima janela eu vou para o Flamengo. Será? Já é a segunda janela de transferências que o Flamengo tenta a contratação do Wendel. Vamos ver na próxima. Lucas Veríssimo. O Flamengo chegou a conversar com o staff do Lucas Veríssimo, com o próprio Benfica, né? Mas as exigências do Benfica, a diretoria rubro-negra não aceitou, né? Seria um empréstimo ali, e o Benfica tinha algumas condições, um valor que o Benfica queria receber pelo pagamento do empréstimo, enfim, uma série de coisas que o Flamengo acabou não entrando numa negociação de fato com o Benfica. Mas uma pessoa próxima do Lucas Veríssimo me disse o seguinte: disse que ele também optou por jogar no Corinthians, por entender que no Corinthians ele teria mais minutagem. E o que ele precisa neste momento é minutagem. Então, o que me passaram de pessoas ligadas ao Lucas Veríssimo, de pessoas do staff do Lucas Veríssimo, é que não houve esforço dos dois lados, justamente porque o Lucas Veríssimo entendia que se ele viesse para o Flamengo, né, ele teria uma minutagem baixa e que no Corinthians ele teria mais chances de ter uma minutagem mais alta, e foi por isso então que ele optou, né, pelo Corinthians. Claudinho, o Flamengo nunca esteve perto, nem nunca esteve muito avançado para contratar o Claudinho, como muitas pessoas falaram por aí. Por isso, gente, tomem cuidado com quem vocês leem, o que vocês leem, né? Como já diz o Bruno Henrique, Flamengo tem muitas páginas, muita gente que faz um trabalho sério, isso aqui a gente tem que pontuar, mas tem muita gente também que, né, faz um alvoroço e acaba iludindo o torcedor. O Flamengo nunca esteve perto de contratar o Claudinho. O Flamengo fez uma proposta ao Zenit, uma proposta essa que foi considerada ridícula pelo Zenit, e o Zenit não quis abrir negociação. Os russos avisaram que só conversariam a partir dos 30 milhões de euros. E foi o que aconteceu. Eles não deram brecha para o Flamengo nessa situação envolvendo o Claudinho. O Flamengo também tentou o Gustavo Scarpa, né? O Flamengo conversou com o staff do Gustavo Scarpa. A informação que eu tenho é que o staff do Gustavo Scarpa gostou das conversas, gostou do que o Flamengo estava disposto a propor, mas o próprio Gustavo Scarpa não quis conversa. Ele não quis voltar ao futebol brasileiro. Ele deixou claro que a ida dele para o futebol europeu era um projeto esportivo e um projeto de vida, e que ele queria continuar na Europa, pelo menos neste momento era o posicionamento do Scarpa. Então, por mais que o Flamengo tivesse ali com uma proposta legal, e o que me passaram é que o Nottingham Forest topava negociar entre 7 a 8 milhões de euros, né? O Gustavo Scarpa não queria sair de lá e não quer voltar ao futebol brasileiro. Por isso acabou não avançando essa conversa com o Gustavo Scarpa. Lanzini, muita gente especulou o Lanzini no Flamengo, mas ele fechou com o River Plate,
né? Já foi até anunciado como novo reforço do River Plate. Ele estava livre no mercado, é bom a gente pontuar, livre no mercado, mas acabou fechando com o River Plate. Eu procurei uma pessoa do staff, né, do Lanzini. Essa pessoa me disse que o Flamengo não conversou com eles, que não houve negociação com o Flamengo pelo Lanzini e que eles só conversaram em termos de negociação com o Vasco da Gama, mas a preferência do Lanzini era retornar ao River Plate e foi o que acabou acontecendo. Mas e agora, Raíssa? Vocês devem estar se perguntando, o que o Flamengo vai fazer? A janela fechou, o Flamengo não trouxe reforços, né? Mais reforços, além do Luiz Araújo, do Alan e do Rossi. A informação que eu tenho é que a partir de agora o Flamengo vai avaliar os jogadores que estão sem contrato. O Flamengo tem até o dia 25 de agosto para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro, tá? E até o dia 8 para inscrever jogadores na Copa do Brasil. Então, o Flamengo tem até o dia 25 de agosto para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo vai avaliar jogadores sem contrato. A prioridade é um meio-campista versátil que atua em várias posições no meio-campo. O Sampaoli ainda quer mais um zagueiro. Há quem acredite que depois dessa confusão toda, esse imbróglio todo com o Pedro, ele vai baixar um pouco a bola em relação aos pedidos por reforços, que ele vai ficar um pouco mais na dele em relação a isso, tá? Pelo menos por enquanto. Ouvi isso de uma pessoa de dentro do Flamengo, que acreditam que depois desse imbróglio todo, ele deve, né, e a janela de transferências também fechou, ele deve dar uma sossegada, porque ele vinha pressionando muito a diretoria para que entregasse reforços para ele. Por ele queria mais um meio-campista, mais um zagueiro, mais um lateral esquerdo, né? Ele queria uma série de outros reforços em outras posições, tá? Mas a diretoria não vai entregar tudo isso para ele agora, nesta janela que já fechou e nem englobando esses jogadores sem contrato. Mas neste momento o Flamengo vai avaliar sim os jogadores que estão sem contrato e vai tentar fechar a contratação de um meio-campista versátil, que é a prioridade neste momento. O zagueiro também está sendo avaliado, porque o Sampaoli tem ali o Fabrício Bruno, tem o Léo Pereira, tem o Davi Luiz, Pablo e Rodrigo Caio, mas Pablo e Rodrigo Caio já receberam ok para, se pintar alguma coisa para eles se transferirem, né? Eles não são jogadores que estão tanto assim nos planos. Na verdade, não estão nos planos do técnico Jorge Sampaoli, beleza? E sobre a crise ainda com o Pedro, né? O Pedro foi multado e foi retirado da lista dos relacionados para o jogo contra o Olímpia nesta quinta-feira no Maracanã. Agora, vai caber ao Sampaoli e à diretoria rubro-negra contornar essa situação, né? Pessoas próximas ao Pedro acreditam que ele não é um jogador que o Sampaoli vê como uma peça fundamental para o futuro da equipe, né? Essa é a sensação de pessoas que trabalham ali próximas do Pedro, que vivem o dia a dia do Pedro, né? Por ser um jogador que não se encaixa muito na filosofia de jogo do Sampaoli. Agora, é um jogador importante, é um jogador valioso no mercado e valioso para o clube, conquistou muitos títulos. A informação que eu tenho é que o Flamengo não vai facilitar uma saída. O Flamengo não facilitou, nem facilita a saída do Varela, que foi um jogador que ouviu diretamente do Sampaoli que poderia, né, se assim quisesse, procurar um outro clube, né? O Flamengo não facilitou e nem vai facilitar a saída do Varela, quanto mais a saída do Pedro. Foi isso que eu ouvi de uma pessoa de dentro da diretoria. Agora cabe ao Sampaoli como líder, né? Ele é o líder desse grupo, ele é o comandante desse grupo. Cabe a ele conversar, na minha opinião, com o Pedro, que ainda não aconteceu, ainda não houve essa conversa entre o Sampaoli e o Pedro, mas cabe a ele também participar disso para tentar contornar esta situação e trazer novamente o Pedro para o grupo, que ter o Pedro de volta bem, né, bem fisicamente, bem tecnicamente, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é um grande reforço para o Flamengo. Preparação física com a saída do Pablo Fernandes, o Sampaoli ficou de indicar um novo preparador físico, né?
Só que a lacuna deixada pelo Pablo Fernandes é considerada grande. Ele, além de cuidar da preparação física, que na opinião das pessoas do dia a dia do Ninho do Urubu evoluiu bastante, ele fez um bom trabalho nesse sentido desde que chegou ao clube, ele era responsável por dar alguns treinos e era responsável pela essa conexão maior entre o elenco e o Sampaoli. Ele era responsável por esse cuidado a mais no dia a dia, apesar de ser considerado uma pessoa mais rígida, né, e mais ríspida também no trato. Só que o Sampaoli é um cara mais introspectivo, é mais na dele, um cara que não é de muito papo, de muitas palavras. Por isso, acredito que vai ser um desafio para ele também contornar essa situação com o Pedro, pela personalidade dele, por ele ser um cara mais introspectivo, mais na dele. Então, Pablo Fernandes tinha essa função, né, de fazer esse contato, ser um contato mais direto. Por isso, a lacuna deixada por ele é considerada grande. O Flamengo encara o Olímpia nesta quinta-feira. Davi Luiz deve ficar à disposição e a expectativa também pelo retorno do Ayrton Lucas, né, o treino desta quinta-feira, fazer um treino de bola parada nesta quinta-feira. O Flamengo vai definir se esses dois jogadores retornarão ao time do técnico Jorge Sampaoli. Beleza, galera? Por hoje é só. Vou pedir para vocês deixarem o seu like aqui no nosso vídeo. Não esqueçam do like. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Ativem o sininho também. O sininho é muito, muito, muito importante também. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.